Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então estou de volta e hoje teremos a nossa 10ª aula do curso de Álgebra Linear Aplicada do NES nesse semestre 2025.1. Na aula de hoje vamos estudar algumas aplicações das matrizes à teoria dos grafos. Hoje estamos iniciando, a partir dessa aula 10, a segunda etapa do nosso curso, onde nós vamos, de fato, mostrar diversas aplicações da álgebra linear, não só dentro da matemática, também nas áreas afins, ou seja, naquelas áreas que utilizam matemática como ferramenta para modelar, né, os seus problemas, certo? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu queria lembrar para vocês relembrar, né, vocês já viram no primeiro curso de álgebra linear, é a definição de matrizes diagonalizáveis. Então deixa eu lembrar para vocês, uma matriz A de ordem n, com entradas reais, né, ela é diagonalizável se existir uma matriz P invertível e uma matriz D diagonal, ambas de ordem n, que é a mesma ordem da matriz A, tais que A se escreve como PD, P inversa, onde A é a matriz original, ou seja, uma matriz A, pessoal, ela é diagonalizável quando você encontra uma matriz P e uma matriz D diagonal, a P invertível, né, e a D diagonal, tal que a matriz A ela possa ser fatorada como esse produto de três matrizes. A P, que é a matriz invertível, a D, que é a matriz diagonal, e a inversa da P, onde P é essa primeira matriz. Lembrando para vocês que uma matriz diagonal é aquela em que fora da diagonal principal todos os elementos são iguais a zero. Na diagonal principal podem existir zeros ou não, mas fora da diagonal todos os elementos são nulos. Tá certo? Em outras palavras, uma matriz A ela é diagonalizável se ela pode ser fatorada como produto de três matrizes, uma P invertível, uma D diagonal e a última matriz é exatamente a inversa da P. A ideia é simplesmente essa. Tá certo, pessoal? Uma matriz é diagonalizável se ela admite uma fatoração desse tipo. Uma matriz invertível vezes uma matriz diagonal vezes a inversa da primeira matriz. Tranquilo? Bem, nesse ponto há duas perguntas naturais a serem feitas. A primeira pergunta é se todas as matrizes quadradas, né, são diagonalizáveis. E a segunda pergunta é, dado uma matriz A de ordem n, com elementos reais, diagonalizável, como encontrar as matrizes P e D tais que A possa ser fatorada daquela forma, P vezes D vezes P inversa? Certo? Se A for diagonalizável, ou seja, se ela admitir essa fatoração, como é que eu faço para encontrar a matriz P e como é que eu faço para encontrar a matriz D? Bem, a resposta à primeira pergunta é não. Nem todas as matrizes, mesmo quadradas, não são diagonalizáveis. Aí surge a seguinte pergunta, já que a resposta à primeira pergunta é não, tem matrizes que não são diagonalizáveis, então surge naturalmente uma pergunta extra. Quais condições são suficientes para que uma matriz A de ordem n e entradas reais seja diagonalizável? Quando é que eu olho para uma matriz A quadrada e quando é que eu sei que ela é diagonalizável? Tá certo? Bem, para responder essa pergunta, precisamos conhecer algumas definições. Uma definição importante é a definição de multiplicidade algébrica de um alto valor. Vocês já viram no curso anterior de álgebra linear, e eu também revisei, né, pessoal, na nossa primeira parte do curso aqui de álgebra linear aplicada, os conceitos de autovalores e autovetores, tá? Para cada autovalor existe um conceito chamado multiplicidade algébrica. Vamos relembrar esse conceito aqui. Sejam A, uma matriz, aqui ficou faltando um M de matriz, uma matriz de ordem n e elementos reais. Uma matriz e lambda pertencente aos complexos, um alto valor de A. Chamamos de multiplicidade algébrica de lambda a multiplicidade de lambda como raiz do polinômio característico de A, isto é, o expoente R inteiro
tal que o polinômio característico da matriz A se fatora como x menos lambda elevado a r vezes q, onde o lambda ele não zera esse q, tá certo? Onde PA de x é o polinômio característico de A. Pessoal, deixa eu tentar, tá um pouco técnico o jeito que está escrito aqui, deixa eu tentar falar numa linguagem mais objetiva, mais direta. O que é a multiplicidade algébrica de um alto valor? É o seguinte, nós vimos na primeira parte do nosso curso, e vocês já tinham visto antes, no curso anterior, que os autovalores de uma matriz são as raízes do polinômio característico. Lembrando para vocês que o polinômio característico é obtido como, se a matriz for a matriz A, né, o polinômio característico é obtido como sendo o polinômio PA de x como sendo determinante de A menos xi, onde I é a matriz identidade. Os autovalores são as raízes desse polinômio, certo? Então imagina que você pega esse polinômio e escreve ele, você fatora esse polinômio como sendo o produto de x menos cada uma das raízes. Vamos imaginar que as raízes sejam lambda 1, lambda 2, lambda r. Então o PA de x vai ficar x menos lambda 1 elevado a um expoente, que eu vou chamar de alfa 1, ou de R1, x menos lambda 2 elevado a um expoente R2, etc, etc, x menos lambda r elevado a um expoente, tá certo? S. Esses expoentes que aparecem na fatoração do polinômio, eles correspondem à multiplicidade algébrica do alto valor, certo? Resumindo, se você quiser obter a multiplicidade algébrica, você pega o polinômio característico, fatora o polinômio característico, como sendo fatores do tipo x menos alto valor elevado a uma potência, e essa potência que aparece para cada alto valor é a multiplicidade algébrica. Tá certo? Falando em português claro, simples e direto, é o expoente que aparece no fator x menos lambda para cada lambda. É o máximo expoente que aparece. Isso é a multiplicidade algébrica. Por outro lado, existe um outro conceito chamado multiplicidade geométrica de um alto valor. Sejam A, uma matriz, aqui ficou faltando o M também, né, pessoal? De ordem N e entradas reais. Uma matriz e lambda, um alto valor de A. Aqui tem um outro errinho, alto valor é junto, né? Chamamos multiplicidade geométrica de L, ou de lambda, desculpa, a dimensão do alto espaço V lambda. O que é o alto espaço V lambda? É o conjunto de todos os x do Rn, tal que A vezes x é lambda x. Lembrando que A é a matriz que foi dada. Tá certo? Ou seja, o alto espaço é o conjunto formado pelos autovetores associados a lambda, juntamente com o vetor nulo. Lembrando que o vetor nulo não é autovetor, entretanto o vetor nulo faz parte do alto espaço. Porque se eu pegar x igual a zero aqui, A vezes zero vai dar zero, lambda vezes zero vai dar zero, fica igual. Apesar do zero não ser autovetor, tá certo? Ele faz parte do alto espaço. Lá no primeiro curso de álgebra linear, pode-se demonstrar que esse V lambda, que é o conjunto desses vetores x do Rn, tais que ax é lambda x, formam um subespaço do Rn. E como subespaço, ele tem uma dimensão, ele é um espaço vetorial, certo? Então a dimensão do V lambda é a chamada multiplicidade geométrica de um alto valor. Tudo bem, pessoal? Então, só repetindo, o que é a multiplicidade algébrica? Multiplicidade algébrica é o seguinte, você pega o polinômio característico, fatora em fatores do tipo x menos lambda, o máximo expoente que aparece nessa fatoração para cada lambda é a multiplicidade algébrica. Por outro lado, o alto valor tem a multiplicidade geométrica. O que é a multiplicidade geométrica? É a dimensão do alto espaço associado a ele, é a dimensão desse espaço V lambda, formado pelos vetores do Rn, tais que Ax é lambda x. Tá certo? Professor, a multiplicidade algébrica e a multiplicidade geométrica, elas são iguais? Nem sempre. Pode-se demonstrar que a multiplicidade geométrica é no máximo igual à algébrica, mas não é necessariamente igual.
Tranquilo, pessoal? Já já vamos colocar um exemplo numérico onde eu vou aplicar isso, calcular essas multiplicidades, vai ficar um pouquinho mais claro para vocês. Aí com isso, eu coloquei aqui um teorema que eu coloquei assim, condições para que uma matriz seja diagonalizável. A seguir, temos uma lista de condições para que uma matriz seja diagonalizável. Primeira, uma condição suficiente para que uma matriz A seja diagonalizável é que ela possua todos os seus autovalores distintos, ou seja, existam lambda1, lambda2, lambda_n complexos, todos distintos, que sejam autovalores da matriz A. Pessoal, uma matriz A de ordem n, se ela tiver n autovalores distintos, ela é diagonalizável. Tá certo? Mas esse não é o único caso. Esse não é o único caso. Existe um outro teorema, que eu coloquei aqui dentro desse teorema que contém as condições, que é o conhecido teorema espectral, que diz que toda matriz simétrica, lembrando que uma matriz simétrica é aquela que é igual à transposta, com entradas reais ela é diagonalizável. Toda matriz que é igual à sua transposta, ela é diagonalizável. Além disso, seus autovalores são reais. Quando uma matriz é simétrica, todos os autovalores são números reais. E os autovetores associados formam um conjunto ortonormal do Rn. O que é um conjunto ortonormal? Conjunto ortonormal quer dizer que ele é ortogonal, ou seja, se você pega dois autovetores quaisquer distintos, eles são sempre ortogonais, o produto interno entre eles é zero. E normal quer dizer que cada um deles tem norma 1. A norma é o comprimento, né, pessoal, do vetor. Então esse teorema é central, pessoal. Toda matriz simétrica, não é, com entradas reais, ela é diagonalizável. Os seus autovalores são reais e os autovetores formam um conjunto ortonormal do Rn. Os autovetores, eles são ortogonais 2 a 2. Se você pega dois autovetores distintos, o produto interno dá zero. E além disso, a norma, o tamanho, o comprimento de cada um é igual a 1. E tem aqui, ainda, dentro desse item 2, a seguinte frase aqui. Ó. Equivalentemente, existem uma matriz ortogonal P e uma matriz diagonal D real, tal que A se fatora dessa maneira. Pessoal, quando a matriz ela é simétrica, ela é diagonalizável, ou seja, ela pode ser fatorada daquela maneira que nós dissemos no começo da aula de hoje. E essa matriz P e essa matriz D têm duas particularidades. A matriz P, além de ser invertível, ela é ortogonal. O que significa uma matriz ortogonal? É aquela que a inversa é igual à transposta dela. Do lado de cá, pessoal, não temos a inversa. No caso da matriz simétrica, essa inversa de P é simplesmente a transposta de P. Nem sempre isso acontece, mas no caso da simétrica acontece. E essa matriz D, que é a matriz diagonal, ela tem toda a sua diagonal feita com os autovalores, que são números reais. Tá certo? E tem uma terceira condição para uma matriz ser diagonalizável, se para cada um dos autovalores de A, as multiplicidades algébrica e geométrica são iguais. Tá bom, pessoal? Existem outras caracterizações, tipo o polinômio minimal da matriz se fatora com o produto de fatores do primeiro grau, todos distintos. Tem outras caracterizações. Tá bom? Eu coloquei aqui essas três, mas de longe não são as únicas. Essas aí talvez eu tenha escolhido pelo fato assim de serem as mais comuns, né, de aparecerem, mas tem outras caracterizações. Tudo bem? Lembrando que eu estou fazendo aqui um apanhado de ideias, não é uma aula sobre diagonalização. Esse conteúdo vocês já viram no curso anterior. Estou fazendo aqui uma breve revisão. Aqui eu trago um exemplo de uma matriz que não é diagonalizável, só para ilustrar para vocês. Nós já tínhamos dito que nem toda matriz é diagonalizável. Mostro que essa matriz não é diagonalizável. Como é que eu vou fazer? Bem, primeira coisa, eu vou calcular os autovalores. Os autovalores são as raízes do polinômio característico. Então, o PA de lambda é o determinante de A menos lambda I.
Se você desenvolver isso aqui, você vai encontrar que o polinômio característico é lambda ao quadrado menos 2 lambda mais 1, que é a mesma coisa de lambda ao quadrado, que é a mesma coisa de lambda menos 1 ao quadrado. Então, repare, o polinômio característico ele tem essa fatoração. Nessa fatoração, o número lambda igual a 1 é raiz, inclusive é a única raiz, e aqui na fatoração aparece um expoente 2. Esse expoente que aparece na fatoração, pessoal, é a multiplicidade algébrica, tá? Então, o único alto valor é 1 e ele possui multiplicidade algébrica 2. Tudo bem? Por outro lado, agora vamos determinar a multiplicidade geométrica desse alto valor, ou seja, vamos determinar a dimensão do espaço V lambda. No caso aqui é o lambda igual a 1. Então, quem seria o espaço V lambda para lambda igual a 1? Seriam os V's do R2, que a matriz é 2 por 2. Tais que AV é igual a lambda V. O lambda, no caso, é 1. Então, eu vou procurar os vetores V do R2 que cumprem essa condição. AV vai ser 1 vezes V, ou seja, AV vai ser igual a V. Tomando um vetor XY qualquer, então eu quero que A vezes V, esse V aqui é minúsculo, tá, pessoal? Que é errinho de digitação. A vezes V seja o próprio V. Resolvo o sistema vai me dar aqui Y igual a 0. O X pode ser qualquer, né? Mas o Y tem que ser 0. Eu cancelo o X com o X na primeira, o Y tem que ser 0. Aqui tem o Y igual a Y, que é verdade sempre. Então a condição aqui é que Y seja 0. Portanto, os autovetores associados a lambda igual a 1 são da forma x, y. Só que o y nós vimos que tem que ser obrigatoriamente 0. Então fica x0, põe o x em evidência, fica x vezes 1, 0. Ou seja, todos os autovetores eles são da forma um múltiplo do vetor 1, 0. Em outras palavras, o vetor 1, 0 ele gera todos os autovetores, todos os elementos do espaço V1. O que revela que a dimensão de V1 é 1, porque o V1 é gerado por um único vetor. Então, a multiplicidade geométrica, pessoal, é 1. Que a multiplicidade geométrica não é a dimensão do alto espaço, enquanto que a multiplicidade algébrica é 2. São distintas. Nesse caso, como as multiplicidades algébrica e geométrica do único alto valor, lambda igual a 1, são diferentes, segue que a matriz ela não é diagonalizável. Tá certo, pessoal? Uma matriz ela é diagonalizável se e somente se as dimensões a multiplicidade algébrica e a multiplicidade geométrica, elas são iguais para cada um dos seus autovalores. Tudo bem? Vamos adiante, pessoal? Nesse ponto, uma pergunta inevitável. Qual a importância de uma matriz ser diagonalizável? Uma coisa, pessoal, que eu esqueci de falar, inclusive esqueci de colocar aqui nos slides, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Eu coloquei, mas eu não digitei a resposta. Lembra que tinham duas perguntas? Ó? A primeira pergunta era se todas as matrizes são diagonalizáveis. A resposta é não, nem sempre. Existem condições que eu garanto que elas são diagonalizáveis. Por exemplo, uma matriz de ordem n, tiver n autovalores distintos, ela é diagonalizável. Tá certo? Uma matriz simétrica com entradas reais, ela é diagonalizável. Uma matriz em que para cada autovalor a multiplicidade algébrica coincida com a multiplicidade geométrica, ela é diagonalizável. Uma matriz em que o polinômio minimal seja um produto de fatores do primeiro grau, ela é diagonalizável. E assim vai. Tem algumas condições, mas nem sempre ela é diagonalizável. Só que tem essa outra pergunta aqui que eu acabei sem responder, não é? E acabei esquecendo de colocar a resposta nos slides. Dado uma matriz diagonalizável, como é que eu encontro as matrizes P e D, tal que A se escreve dessa forma? É simples. A matriz D, que é a matriz diagonal, ela vai conter simplesmente os autovalores na diagonal. Feita essa primeira aqui, ó, pessoal. Na diagonal principal vão aparecer aqui os autovalores. Isso aqui é a matriz D. E fora da diagonal, tudo zero. Ela é uma matriz diagonal. E a matriz P, professor, como é que eu acho? Sabe como é que eu acho a matriz P?
Você pega os autovetores, por exemplo, você pega o autovetor de lambda 1, coloca na primeira coluna da matriz P. Pega o autovetor de lambda 2, coloca na segunda coluna. E assim por diante. Pega o autovetor de lambda n, coloca na enésima coluna. Em outras palavras, para você obter a matriz P, basta você pegar os respectivos autovetores dos autovalores da diagonal e colocar como colunas. E aqui do lado direito não tem o que fazer, é a inversa de P. Você acha a matriz inversa mesmo. Tá certo, pessoal? Então voltei um pouquinho para responder essa segunda questão aqui. A matriz D é a matriz composta pelos autovalores na diagonal. E a matriz P é a matriz em que em suas colunas nós colocamos os autovetores. Certo? Você pega o autovetor de lambda 1, põe na primeira coluna. O autovetor de lambda 2 na segunda coluna. E assim por diante. Tranquilo? Vamos seguir, pessoal? Então, isso aqui já falamos, né? Eu voltei um pouquinho. Tá? Lembrando que esse item 3 aqui é uma condição necessária e suficiente. Eu coloquei aqui um se, mas na verdade é um se, somente se. Aqui um exemplo de matriz que não é diagonalizável, né? O lambda igual a 1 tem multiplicidade algébrica 2, mas tem multiplicidade geométrica 1. Se elas são diferentes, a matriz não é diagonalizável. E aqui, neste ponto, uma pergunta inevitável. Qual a importância de uma matriz ser diagonalizável? O que é que eu ganho com o fato de eu trabalhar com a matriz diagonalizável? A resposta é simples. Para matrizes diagonalizáveis, algumas operações como potenciação, radiciação, inversão, cálculo do determinante são extremamente facilitadas, como eu vou ilustrar a seguir. Se A de ordem n e entradas reais é diagonalizável, isto é, a A puder ser fatorada daquela maneira, né? P de P inversa, tem-se que, primeiro, A elevado a K é P vezes D elevado a K vezes P inversa. Você pode provar isso por indução, tá? Se você tem que A ela é diagonalizável, ou seja, se ela pode ser fatorada dessa maneira, se você fizer A ao quadrado, A ao cubo ou A elevado a K, para qualquer K inteiro positivo, você pode mostrar que A elevado a K é P D elevado a K, P inversa. Perceba que a P e que a P inversa, elas não foram afetadas por essa potência. Mas a matriz D foi. Só que tem uma grande vantagem nisso, é que a matriz D ela é diagonal, pessoal. Como a matriz D é diagonal, elevar a uma potência K uma matriz diagonal é simplesmente elevar os seus elementos da diagonal a K. Tá? O que não é verdade para uma matriz qualquer. Se eu quiser fazer A elevado a K, não é pegar os elementos de A e elevar a K cada um deles. Não, isso não dá a resposta correta. Entretanto, se a matriz for diagonal, isso dá a resposta correta. Então, uma das enormes vantagens de uma matriz ser diagonalizável mora nessa propriedadezinha aqui, ó, que você faz facilmente a potência da matriz usando a potência de uma matriz diagonal, o que é trivial, é só elevar os lambdas que estão na diagonal a expoente K. Porque a matriz P e a matriz P inversa, elas não ficam afetadas. Lembrando que eu não estou demonstrando isso aqui, tá certo, pessoal? Vocês, com certeza, já viram essa propriedade quando vocês estudaram a teoria de diagonalização. Eu estou fazendo aqui um breve resumo, né? Outra coisa, o determinante da matriz é o produto dos elementos da diagonal principal da matriz D, ou seja, o determinante é o produto dos autovalores. Nós já tínhamos feito isso com um exercício antes, usando o polinômio característico, lembra? Acho que na aula 8, se não me engano. Tem até o vídeo da aula 8, depois você pode ir lá e revisitar, nós tínhamos demonstrado essa propriedade. No caso de matrizes diagonalizáveis, você consegue mostrar isso facinho. Certo? Se a matriz A for diagonalizável, ela se fatora dessa maneira. Você calcula o determinante de um lado e do outro. O determinante de um produto é o produto dos determinantes. E tem uma propriedade de determinantes que diz que o determinante da inversa é 1 sobre o determinante da matriz. Aí você cancela o det de P com det de P, vai sobrar o det da diagonal.
Mas como a matriz D ela é diagonal, o determinante de uma matriz diagonal é simplesmente o produto dos elementos da diagonal principal. Então o determinante de uma matriz é igual ao produto dos seus autovalores. Tá certo, pessoal? Tínhamos mostrado isso de outra maneira na aula de revisão de exercícios. Outro problema que nós tínhamos feito era que o traço de uma matriz era a soma dos elementos da diagonal principal. Só que lá eu não tinha demonstrado isso, eu tinha utilizado esse fato. Não é? Como é que eu mostro que o traço de uma matriz é a soma dos elementos da diagonal principal? Porque, por definição, o traço da matriz é a soma dos elementos da diagonal da matriz. Mas isso acaba sendo igual à soma dos autovalores. Por quê? Basta lembrar de uma propriedade do traço, que o traço de AB é sempre igual ao traço de BA. Nós sabemos que o produto de matrizes não é comutativo. Se você pega uma matriz A e multiplica por B, nem sempre dá a mesma coisa que multiplicar B por A. Entretanto, o traço é igual. Essa é uma propriedade do traço. Então, imagina que A fosse diagonalizável. Se A fosse diagonalizável, o traço de A é igual ao traço da sua fatoração, porque a fatoração é igual a A. Não é? Aí aqui nessa segunda parcela eu posso pegar essa matriz PD como se fosse uma matriz só. É como se fosse uma matriz C vezes P inversa. Só que o traço de C vezes P inversa é o traço de P inversa vezes C. Só que no lugar de C é a matriz PD. Eu estou usando essa propriedade, que o traço de AB é igual ao traço de BA. Então aqui eu associo PD e chamo de C. Fica o traço de CP inversa. Só que o traço de CP inversa é o traço de P inversa vezes C. Mas quem é C? PD. Aí aqui, pessoal, ficou P inversa junto a P. P inversa junto a P é a matriz de identidade. Então ficou identidade vezes D, que é o próprio D. Então, traço de D. Só que D é a matriz diagonal. O traço dessa matriz é a soma dos autovalores. Tá bom? Então, tem diversas coisas que você pode trabalhar nessa direção. Eu estou aqui relembrando aquelas que realmente são mais essenciais, tá certo, pessoal? Mas isso é um capítulo inteiro, né? Nós estamos aqui passando uma diagonal nesse capítulo de diagonalização, tá bom? Vamos adiante? No caso em que a matriz A não é diagonalizável, há uma diagonal em forma de blocos. Eu não vou entrar muito nisso, mas é mais para estimular a curiosidade de vocês. Professor, você disse que nem toda matriz é diagonalizável. As matrizes que são diagonalizáveis, elas podem ter, por exemplo, as suas potências facilmente calculadas. Não é? Por aquela propriedade que o expoente entra só na matriz D. A P e a P inversa ficam intactas. E se a matriz não for diagonalizável, tem como fazer algo parecido? Tem. Existe uma forma, que é a chamada forma de Jordan, também chamada forma canônica de Jordan, que mesmo quando a matriz não é diagonalizável, você pode fatorar a matriz, pessoal, como sendo uma coisa desse tipo. Você pega a matriz A e você pode fatorá-la como sendo P vezes uma matriz J vezes a inversa de P. Essa matriz J não é diagonal como antes, mas ela é feita de blocos na diagonal. Nós chamamos de diagonal de blocos. Para cada alto valor, você vai ter um bloco. Esse aqui é um bloco de um alto valor lambda. Perceba que não é diagonal, porque acima do bloco dos lambdas tem aqui, da diagonal de lambdas, tem uma diagonal de uns aqui. Então essa matriz J, que aparece aqui no meio, ela não é uma matriz diagonal, mas ela é uma matriz que nós dizemos diagonal de blocos de Jordan. Os blocos de Jordan são bloquinhos que têm essa forma para cada um dos autovalores. Tá certo? Apesar de não ser diagonal, é muito próxima dela ser diagonal. Essas matrizes aqui, elas também são boas de serem calculados as suas potências. Não é tão boa quanto a diagonal, que é a melhor que tem, que é simplesmente elevar os elementos da diagonal ao expoente. Aqui dá um trabalhinho a mais, mas dá para fazer. Tá certo? Mas esse bloco aqui eu coloquei mais para aguçar a curiosidade de vocês, que é uma extensão, digamos assim, da diagonalização. Quando a matriz não é diagonalizável, aí existe ainda digamos assim, um prêmio de consolação,
que é a forma de Jordan. Tá certo? Tudo bem, pessoal? Bem, feita essa introdução, né, um breve resumo da teoria de diagonalização de matrizes, vamos agora mostrar algumas aplicações, pessoal, das matrizes à chamada teoria dos grafos. Então, nessa sessão, vamos mostrar como podemos utilizar a teoria das matrizes para responder interessantes questões combinatórias envolvendo grafos. Antes disso, definiremos a matriz de adjacência de um grafo. Bem, antes de mais nada, eu vou lembrar para vocês o que é um grafo. Um grafo, você pode imaginar como sendo um conjunto de pontos que podem estar no mesmo plano ou não é obrigado. Normalmente, quando se faz um estudo preliminar dos grafos, se coloca pontos no mesmo plano, mas nada impede de que tivessem pontos distribuídos no espaço, tá certo? Então, um grafo você pode imaginar como sendo um conjunto de pontos, que nós vamos chamá-los de vértices, e que esses pontos podem ou não estarem ligados com linhas que nós vamos chamar de arestas. Alguns livros chamam de elos. Tá certo? Já já eu vou mostrar um desenho para vocês de um grafo. Dado um grafo, você pode associar a ele uma matriz, que é a chamada matriz de adjacência do grafo. E como é que é essa matriz? Dado um grafo finito, pessoal, é um grafo que tem uma quantidade finita de pontos. Os pontos são os vértices. Dado um grafo finito com vértices V1, V2 e Vn, associamos a ele uma matriz chamada matriz de adjacência do grafo. Como sendo uma matriz, que eu vou representar por AG, G é G de grafo, com elementos A e J, ela é N por N, repare que N é a quantidade de vértices, né, pessoal? Tal que A e J é o número de arestas que estão incidentes aos vértices VI e VJ. Em outras palavras, é o número de arestas que conectam os vértices VI e VJ. Tá bom? Então, a matriz de adjacência é simplesmente isso. Você tem um grafo, que é um conjunto de pontos. Esses pontos podem ou não estarem ligados através de linhas, chamadas arestas ou elos. E, para cada par de vértices VI e VJ, você olha quantas linhas estão conectando eles. Certo? Se não tiver nenhuma linha, o elemento da matriz é zero. O A e J é zero. Certo? Se você tem o vértice VI, tem o vértice VJ e tiver uma linha conectando os dois, o A e J é 1. Se tiver duas linhas, o A e J é 2 e assim por diante. Vamos dar um exemplo. Por exemplo, para o grafo apresentado a seguir. Nós temos aqui um grafo. Os vértices eles estão nomeados como A, B, C, D e E. Se você não quiser nomear, você pode enumerar. O A você pode imaginar como 1, o B2, o C3, o D4 e o E5. E dado esse grafo, que é um conjunto de pontos com conexão entre eles, que são esses elos, essas arestas, né? Você pode associar a ele uma matriz que é a matriz AG, é a matriz de adjacência do grafo. O A é de adjacência e o G é de grafo. Então, como é que é um elemento A e J dessa matriz? O A e J ele vai dar o número de caminhos, o número de arestas, que ligam o vértice I com o vértice J. Vou dar um exemplo. Vamos numerar assim, o A é 1, o B é 2, o C é 3, o D é 4 e o E é 5. Por exemplo, pessoal, do 1 para o 2, né, que é do A para o B, tem quantas linhas? Tem uma. Então, nessa matriz, o A12 vale 1. Esse elemento aqui, ó. Esse elemento aqui não é o A12? É o número de linhas que ligam o vértice 1 ao vértice 2. Esse elemento aqui embaixo é 1 também. Esse elemento é o A21, é o número de linhas que ligam o vértice 2, que é B, ao vértice 1. Perceba que essa matriz ela vai ser simétrica. Não é, pessoal? Porque o número de linhas que ligam o vértice A ao vértice B é o número de linhas que ligam o vértice B ao vértice A.
Como A e J é sempre a quantidade de linhas ligando, quantidade de arestas ligando, então essa matriz vai ser simétrica. Professor, e quando tem zero? Por exemplo, esse elemento aqui ele é o A1, 4, né, pessoal? Primeira linha, quarta coluna. Se o A14 é zero, é porque ligando o vértice 1, que é A, com o vértice D, que é 4, não tem nenhuma aresta. Está aqui, ó, não tem. Tá bom? Professor, e esse primeiro aqui é zero. O A11 é zero. Quer dizer que não tem nenhuma aresta ligando o A com A. Em certos grafos, aparecem arestas saindo de um vértice e voltando para ele, como se fosse aqui uma bolinha assim, ó. Certo? Uma bolinha saindo de A e voltando para A. Muitas vezes, quando tem essa aresta saindo de um vértice e voltando para outro, nós chamamos de loop. Existe um loop ligando A com A. No caso, não tem, é zero. B com B, se você olhar o vértice B, que é o vértice 2, também você não tem uma aresta saindo de B e voltando diretamente para B. Por isso que aqui é zero. Na verdade, para nenhum deles tem esse looping, né? Que é essa aresta saindo dele para ele. Nenhum deles. Por isso que na diagonal todo mundo é zero. Tá certo, pessoal? É simplesmente isso. Repare outra coisa importante. O grafo ele tem 5 vértices, portanto a matriz ela é 5 por 5. O tamanho da matriz, a ordem da matriz, corresponde ao número de vértices do grafo. O elemento A e J vai dar o número de arestas que ligam I com J. Se por acaso de A para B tivesse aqui outra aresta, então o A12 seria 2. Assim como o A21 seria 2 também. Tá certo? É o número de arestas que ligam o vértice VI ao vértice VJ. Isso forma a chamada matriz de adjacência do grafo. Tranquilo? Agora veremos como, a partir da matriz de adjacência de um grafo, podemos extrair informações muito interessantes. Para isso, iniciaremos lembrando a definição do que vem a ser um caminho num grafo. Então, vou colocar aqui uma definição do que vem a ser um caminho. Um caminho de comprimento L, maior ou igual do que 1, num grafo G. Um grafo, você já sabe o que é um conjunto de pontos chamados vértices e um conjunto de arestas, de linhas chamadas arestas ou elos, que conectam esses pontos. Então, um caminho de comprimento L, maior ou igual do que 1, num grafo G, ligando dois vértices U e V, é uma sequência. V1 é 1, V2 é 2, VL é L e VL mais 1. Então, um caminho num grafo é uma sequência constituída assim. Tal que o quê? Cada VI é um vértice. V1 é um vértice, V2 é um vértice, VL é um vértice, VL mais 1 é um vértice. Cada EJ é uma aresta. E1 é uma aresta, ou um elo, né? Que é aquela linha que liga dois vértices. E2 também é uma aresta, EL também é uma aresta. Então, o número de arestas é exatamente L. Ó. Um caminho de comprimento L, ele tem L arestas. Tá vendo, pessoal? E1 é a primeira, E2 é a segunda, EL é a última. Tranquilo? Os vértices de EI são VI e VI mais 1. Então, por exemplo, quem são os vértices de E1? V1 e V2. Então, E1 liga os vértices V1 e V2. E2 é uma aresta que liga os vértices V2 e V3, que estaria aqui nas reticências. EL é uma aresta que liga os vértices VL e VL mais 1. Tá certo? E a última condição, como eu quero que seja um caminho, pessoal, ligando dois vértices U e V, é preciso que o primeiro vértice, que é o V1, seja U, e é preciso que o último vértice, que é o VL mais 1, seja V. Então é isso. Resumindo, o que é um caminho de comprimento L? Um caminho de comprimento L, ele é um conjunto de vértices intercalados por arestas, aonde existem exatamente L arestas. O primeiro vértice é o vértice de partida, que é o U. O último vértice é o vértice de chegada, que é o V. Tudo bem? Aí aqui
uma vez que você conhece o conceito de caminho, nós temos um teorema, que é um teorema muito bonito. Apesar de ser simples de provar, ele é muito bonito e muito poderoso, que diz o seguinte: para todo inteiro positivo L maior ou igual do que 1, o elemento que ocupa a linha I e a coluna J da matriz AG elevado a L, a matriz AG é a matriz de adjacência do grafo. O elemento que está na linha I e na coluna J da matriz AG elevado a L é igual ao número de caminhos de comprimento L que ligam os vértices VI e VJ. Pessoal, vê que incrível. Você tem um grafo. A partir do grafo, você pode construir a matriz de adjacência dele, que você já viu como faz. É a matriz de elementos A e J, em que A e J é o número de elos, o número de arestas que ligam o vértice VI ao vértice VJ. E se você, naquele grafo, quiser saber quantos caminhos de comprimento L ligam o vértice VI ao vértice VJ, tá certo? Basta você olhar o elemento que está na posição IJ dessa matriz. Que matriz? É a matriz AG elevada a L. Como assim? Eu tenho aqui a demonstração por indução, tá? Eu vou deixar um pouquinho, é bem simples a demonstração por indução. Vou deixar ela um pouquinho aqui de lado. E vou ilustrar para vocês logo um exemplo, tá? Só para que vocês possam compreender o conteúdo do teorema. Considere o grafo G com os vértices A, B, C e D e as seguintes arestas. Você tem um grafo muito simples, com somente 4 vértices, só 4, certo? E ele pergunta aqui, qual o número de caminhos de comprimento 2 ligando os vértices A e D? Um caminho de comprimento 2 ligando A e D é um caminho que começa em A, termina em D e que atravessa exatamente 2 arestas, sem repetir. Certo, pessoal? Por exemplo, existe aqui um caminho, né? Ó, você sai de A, passa por essa aresta, vem para C, sai de C, passa por essa aresta, vem para D. Então você tem aqui um caminho de tamanho 2, ligando A e D. Mas será que só tem esse? Nesse caso aqui, como os vértices são muito poucos e as arestas também, você pode simplesmente contar no olho, digamos assim, ou como eu costumo dizer, na raça. Mas imagina que você tivesse um grafo com 100 vértices, ou talvez 1000 vértices, e com várias e várias conexões, não fossem só essas poucas conexões que vocês estão vendo. Certo? Se eu pegasse 2 determinados vértices e perguntasse quantos caminhos de comprimento L conectam aqueles 2 vértices, isso poderia não ser fácil de achar. Se o número de vértices e o número de arestas especialmente é muito grande, você pode perder-se nessa contagem. Para nossa sorte, existe uma ferramenta adequada para fazer essa contagem, que é a potência da matriz de adjacência. Aqui, meramente para ilustrar o processo, claro que nesse caso não precisaria utilizar a ferramenta, porque esse caso realmente é muito trivial, eu quero só ilustrar o método, tá certo? Mas, como é que funcionaria nesse caso? Eu pego esse grafo e monto a matriz de adjacência dele. Lembrando que eu numero os vértices, o A é 1, o B é 2, o C é 3 e o D é 4. E eu vou conectar, e eu vou olhar a matriz a partir das conexões que existem. Por exemplo, tem alguma aresta ligando A com A? Não tem. Em A não tem nenhum looping. O looping seria uma aresta ligando A com A. Não tem. Então o A1 é 0. Existe uma aresta ligando A com B? Tem. Então o A1, 2, o B não é 2? É 1. E assim vai. Eu monto a matriz de adjacência do grafo e eu quero saber o número de caminhos de comprimento 2, conectando os vértices A, que é o vértice 1, e D, que é o 4. Então eu pego e calculo a matriz A ao quadrado. Pego a matriz A, multiplico pela matriz A
A vezes A vai dar A ao quadrado, essa aqui é a matriz A ao quadrado. Então, os elementos da matriz A ao quadrado, eles me dão o número de caminhos de comprimento 2, certo? Saindo do vértice, de um vértice I e chegando num vértice J. Especificamente na questão, eu quero saber qual o número de caminhos de comprimento 2 que saem do vértice A, que corresponde ao número 1, até o vértice D, que corresponde ao número 4. Então, eu vou olhar o A14. Tá? Nessa matriz, vou olhar A11, A12, A13, A14. A14 é 1, pessoal. Esse 1 que está marcado ali de amarelo, que ocupa a primeira linha e a quarta coluna, ou seja, o A14, é o número de caminhos de comprimento 2, ligando o vértice 1 ao vértice 4. Tá certo? Tudo bem? Que é exatamente isso. Quando eu coloco o 2 entre parênteses, é só para destacar que não é expoente. A entrada é o nome que nós usamos para elemento, né, de uma matriz. A entrada AJ2, da matriz A2, nos dá o número de caminhos de comprimento 2 ligando os vértices I e J. No caso particular de ligar os vértices A e D, o A é 1, o D é 4. Se você observar, o elemento aqui é 1. Então, esse número é exatamente 1. Indicando que existe exatamente um único caminho de comprimento 2 entre os vértices A e D. É claro, é evidente, eu repito, para esse exemplo tão simplório, nós não precisaríamos fazer tudo isso. Tá certo? Aqui eu poderia simplesmente contar. Nitidamente só tem um caminho de comprimento 2 ligando A e D. Mas lembre-se que você está desenvolvendo uma ferramenta para quando você tiver um sistema muito grande, tá certo? Você poder utilizar essa ferramenta. Se eu colocasse um grafo com 1000 vértices, né? E eu pegasse o vértice de número 158 e o vértice de número 367 e perguntasse quantos caminhos de comprimento 50 ligam o A fulano com o A cicrano. Você fazer isso no braço é muito difícil, você acaba se perdendo. Ah, professor, mas aqui em compensação você vai ter que fazer a potência da matriz, não é? É. Mas é para isso que existe a diagonalização. Essa aqui eu não diagonalizei porque eu calculei, eu pedi só de comprimento 2. Então aqui eu simplesmente multipliquei ela por ela, que é fácil. Mas se eu perguntar comprimento 50, aí você vai ter que calcular a matriz A elevado a 50. Você não vai multiplicar a matriz A por A 50 vezes. Você vai tentar usar a teoria de diagonalização, porque uma vez que a matriz ela é diagonalizável, aí você pode fazer a potência dela fácil. E repare, pessoal, que a matriz de adjacência de um grafo é sempre diagonalizável. Por quê? Porque ela é simétrica. Lembra que nós dissemos no início da aula de hoje que toda matriz simétrica com entradas reais é diagonalizável? Então ela é sempre diagonalizável, ou seja, dá sempre para eu utilizar a diagonalização para calcular a potência dessa matriz. Tá certo? Tudo bem? Só voltando um pouquinho aqui, eu pulei a demonstração. Vou passar aqui rapidinho com vocês, ó, a ideia da demonstração. A demonstração é usar indução sobre L. L é o tamanho do caminho. Tá bom? Se L for 1, eu vou procurar o número de caminhos de tamanho 1. Mas o número de caminhos de tamanho 1 ligando o vértice VI ao vértice VJ é o número de arestas. E o número de arestas é exatamente o A e J, né, pessoal? Então, se L for 1, o teorema funciona. Porque se L é igual a 1, o número de caminhos que ligam o vértice I ao vértice J é o número de arestas. E o número de arestas é o A e J. Então, para L igual a 1, funciona. Aí, como a demonstração é por indução, você supõe, como hipótese de indução, que o teorema funciona para algum L. Ou seja, você supõe que se você tem a matriz AG elevada a L, certo? O elemento que está na linha I e na coluna J dessa matriz A elevado a L é o número de caminhos que ligam VI a VJ. Isso é a nossa hipótese de indução. Demonstração por indução, você vai provar que o teorema funciona para L mais 1. Então, você quer mostrar que na matriz AG elevado a L mais 1, o elemento que está na linha I e na coluna J é o número de caminhos de comprimento L mais 1, que ligam VI com VJ.
Como é que você faz? O segredo é esse aqui, ó. A matriz AG elevado a L mais 1 é a mesma coisa da matriz AG elevado a L vezes AG. E como é que você multiplica matrizes? Você multiplica as linhas da primeira pelas colunas da segunda, não é assim? Então, se você quiser obter o elemento que está na posição IJ dessa matriz aqui, você vai multiplicar a linha I da primeira pela coluna J da segunda, certo? Então, você vai fazer esse produto aqui para obter o elemento da posição IJ da matriz A elevado a L mais 1, tá bom? Lembrando que quando eu coloco parênteses, eu quero dizer só que eu estou pegando na matriz que tem essa potência. Isso aqui não quer dizer AIJ elevado a L mais 1, não. É o elemento AIJ da matriz AG elevado a L mais 1. Tudo bem? Ok, pessoal? Então, essa conta aqui, ó, vai me dar o elemento que está na posição IJ da matriz AG elevado a L mais 1. Mas se você observar, o que é AI1 elevado na matriz AG elevado a L? É o número de caminhos que ligam o vértice I ao vértice 1 com comprimento L. Tá certo? Aí depois você vai do vértice 1 ao vértice J com comprimento 1. Se aqui você tem comprimento L e aqui você tem comprimento 1, então vai dar comprimento L mais 1. Essa primeira parcela é o número de caminhos que saem do vértice I, passam pelo vértice 1 e vão para o vértice J, dando L mais 1, um caminho de comprimento L mais 1. AI1 com expoente L é o número de caminhos que saem do vértice I, vão até o vértice 1, percorrendo o comprimento L. Estando no vértice 1, você sai do vértice 1 e vai até o vértice J, percorrendo um comprimento de tamanho 1, que é uma aresta. Se você multiplicar essas duas coisas, isso vai me dar o número de caminhos de comprimento L mais 1 que saem de I, passam pelo vértice 1 e vão até J. E assim para os demais. Isso aqui, número de caminhos que saem do vértice 1, chegam no vértice 2 percorrendo o comprimento L e depois vão de 2 para J percorrendo uma aresta, dando um total de L mais 1 arestas. E aí por diante, tá certo? Então essa é a ideia da demonstração. Depois que você toma tudo, você soma tudo, melhor dizendo, vai dar exatamente o número total de caminhos. Tranquilo, pessoal? Então a demonstração é por indução. Aqui tem o exemplo. Mais uma vez, aqui eu não diagonalizei, né? Mas é sempre possível diagonalizar, porque a matriz é simétrica. A matriz de adjacência do grafo é simétrica. E para fechar, vou fazer aqui duas observações. Mais bonito e curioso que o teorema que acabamos de estudar é o fato de que podemos obter uma fórmula explícita para o número A e J na matriz A elevado a L. Isso aqui é o elemento que está na posição IJ da matriz A elevado a L, tá, pessoal? Não é o elemento AIJ elevado ao expoente L, não. Você vai na matriz AG elevado a L, você pegou a matriz de adjacência e elevou a L. Naquela matriz você vai na linha I, coluna J, vai ser o elemento que está lá. Isso aqui é a notação que eu uso. Ok? Esse elemento nós acabamos de ver no teorema anterior, que ele dá o número de caminhos de tamanho L, saindo do vértice I e chegando no vértice J. Não é? Existe uma fórmula explícita para ele, que é o seguinte. Já eu volto nessa observação, para não atrapalhar. O teorema é o seguinte. Dado um grafo finito G, grafo finito significa um grafo com a quantidade finita de vértices, fixe dois vértices VI e VJ. Sejam lambda 1, lambda 2, lambda n, os autovalores da matriz de adjacência,
Então existem números reais C1, C2, Cn, tais que A e J na matriz AG elevado a L. Isso aqui, mais uma vez eu digo, é o elemento que está na posição IJ da matriz AG elevado a L. Pode ser obtido, pessoal, como sendo uma combinação linear das potências L dos autovalores. A matriz AG é a matriz de adjacência do grafo. Ela é uma matriz simétrica. Ela tem autovalores reais. Nós já discutimos isso aqui hoje, já lembramos isso aqui hoje. O que esse teorema está dizendo é que o elemento que está na linha I e coluna J da matriz AG elevado a L, que nós já sabemos que é esse elemento aqui, ele dá o número de caminhos de comprimento L saindo do vértice I e chegando no vértice J. O que o teorema está dizendo é que esse número ele pode ser surpreendentemente obtido por uma combinação linear das potências L dos autovalores da matriz A. Se lambda1, lambda2 e lambda-n são os autovalores de A, então existem constantes C1, C2, Cn, tal que o valor desse elemento é obtido como essa combinação linear das potências L dos autovalores. Além disso, se U é a matriz cujas colunas são os autovetores de A, você não tem aqui a matriz AG, você pode achar os autovetores. Você constrói a matriz U, que tem como colunas os autovetores dessa matriz AG. Tem-se que esses CKs, eles podem ser obtidos fazendo produtos de certos elementos dessa matriz. Das colunas da matriz U. O elemento CK é o produto do elemento U e K com o elemento UJK. Tá bom? Depois eu vou fazer um exemplo numérico, não hoje, mas na aula que vem, eu vou começar a aula que vem fazendo um exemplo numérico de como achar esses coeficientes. Eu estou só adiantando. Mas é uma coisa belíssima, pessoal. Não é? O número de caminhos saindo do vértice I, chegando no vértice J, percorrendo L arestas, é uma combinação linear das potências L dos autovalores. Tá? Esses coeficientes da combinação linear eles podem ser obtidos a partir das colunas da matriz U, onde as colunas de U são os autovetores da matriz de adjacência do grafo. Existe uma fórmula explícita para achá-los, depois vamos ver isso no exemplo numérico. Tudo bem? E para fechar, vou adiantar aqui uma outra coisa que eu vou trabalhar no início da aula que vem. Um caminho fechado em G é um caminho que termina onde começou. Certo? Um caminho que termina onde começou é, por definição, um caminho fechado. Um caminho que sai do vértice A, por exemplo, e regressa para o vértice A. O número de caminhos fechados em G de comprimento L, começando em VI, é, portanto, dado como sendo o elemento que está na posição II da matriz AG elevado a L. Se eu quiser saber quantos caminhos saem do vértice 1 e voltam para o vértice 1 depois de L, de comprimento L, né, atravessando L arestas, é o A11 da matriz AG elevado a L. De um modo geral, o número de caminhos que saem de VI e voltam para VI, percorrendo L arestas, é o elemento II da matriz AG elevado a L. Tudo bem? Logo, o número total de caminhos fechados é dado por quem? Esse FGL é o número total de caminhos fechados no grafo. São os caminhos que saem do vértice 1, voltam para o vértice 1, percorrendo L arestas, ou os caminhos que saem do vértice 2 e voltam para o vértice 2, percorrendo L arestas, assim por diante. Isso vai dar o traço da matriz AG elevado a L, pessoal. Vai ser a soma dos elementos da diagonal da matriz AG elevado a L. Tá certo? Tranquilo? Então, um resultado interessante, né, é que o número total de caminhos fechados é a soma das potências L dos autovalores associados a essa matriz. Então, na aula que vem, eu vou iniciar, pessoal, fazendo dois exemplos, tá? Um exemplo
referente a esse teorema 3, de como achar essas constantes. Aqui tem a fórmula explícita, mas eu vou mostrar de maneira numérica, tá bom? E uma coisa que um segundo exemplo, né, vai ser sobre esse fato final, que é o número total de caminhos fechados. Vamos fazer isso no início da aula que vem. Tranquilo? Eu tinha pulado aqui uma observação, deixa eu só ver o que era. Era sobre, eu já meio que falei, né, como a matriz AG ela é simétrica, eu posso usar o teorema espectral para achar sempre os autovalores. Né? Para qualquer grafo, a matriz AG ela é simétrica. Então aqui, ó, como a matriz de adjacência do gráfico é sempre simétrica e, portanto, diagonalizável, nós vimos hoje aqui que as matrizes simétricas são diagonalizáveis, os autovalores dessa matriz são costumeiramente chamados de autovalores do grafo, apesar de ser um abuso de linguagem. O que é que está sendo dito aqui? Às vezes, pessoal, nós podemos encontrar nos livros, nos textos que tratam do assunto, esses são os autovalores do grafo. Não, os autovalores do grafo, na verdade, são os autovalores da matriz de adjacência do grafo. Que eles sempre existem, são sempre números reais, porque a matriz de adjacência é sempre simétrica. E nós vimos aqui que as matrizes simétricas elas são diagonalizáveis e que os seus autovalores são sempre números reais. Tudo bem, pessoal? Então fica aí, eu introduzi aqui rapidinho essas duas últimas ideias sobre caminhos fechados, mas no início da próxima aula vamos fixar essas ideias, trazendo alguns exemplos, tá? Resolução de alguns exemplos para que vocês possam sedimentar melhor essas ideias. Tá bom, pessoal? Gente, prazer mais uma vez estar com vocês. Espero que vocês tenham aproveitado a aula, que a aula possa fazer com que vocês progridam nesse assunto tão bonito que é a álgebra linear. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.